bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo super legal que muita gente gosta e eu amo gravar pra vocês. E o vídeo de hoje é um vídeo de truques de maquiagem, meus amores. Sim, hoje eu vou dar algumas diquinhas pra vocês de maquiagem e algumas dicas que eu uso bastante, pra falar a verdade pra vocês. Sussa? Então, simbora pra esse vídeo. Vem comigo! Então, gente, a primeira diquinha de hoje vai ser sobre contorno, mas no início eu mostrei aí bem rapidinho só como que passava o pó translúcido, né? Mas, então, para aplicar o contorno, a gente vai usar um pincel e uma esponjinha para aplicar o contorno no nariz. Bom, a harmonia entre o contorno e o blush é muito difícil de conseguir, porque eu demorei um bocado. E aí eu mostrei pra vocês o pincel do blush. Eu indico o pincel chanfrado pro blush, porque eu acho muito mais simples de aplicar, porque você não vai aplicar na maçã do rosto, você vai aplicar depois da maçã do rosto. Então vamos para o contorno. Eu uso a cor média de contorno e aplico bem lá em cima, ó, tá vendo? Vocês conseguiram olhar? Bem no... Eu esqueci como é que chama essa coisinha aqui no homem, sabe? Mas bem aí, no finalzinho dela, eu utilizo pra fazer aquela marcação bem top, né? Que a gente gosta bastante, tá bom? Então, eu aplico na parte de baixo do rosto também, pra dar aquela imagem de rosto quadrado, super harmônico. E na testa, o que acontece pra aplicar na testa? Eu aplico fazendo tipo um coração. Só que aí eu aprendi uma dica super legal, que a gente tem que fazer o número 3 no rosto. Porque aí você vai conseguir um contorno harmônico perfeito, ok? E aí, o que acontece? Na paleta vem com um iluminador, tá? De contorno. Eu pego esse iluminador e aplico ele também, porque eu acho muito bonito um contorno iluminado. Pro nariz, eu uso um tom mais escuro do que o contorno que eu usei pro rosto, tá? Então aí eu uso ele um tom mais escuro pro nariz e utilizo a esponjinha de pizza porque eu acho ela mais simples de aplicar o contorno. Venho com esse pincelzinho de aplicar iluminador, que eu uso mais pra aplicar contorno no nariz, porque iluminador eu gosto bastante, então eu uso um outro tipo de pincel, tá? Então esse daí eu uso pro contorno e ainda uso o dedo pra espalhar bem bonitinho e deixar um contorno bem fofo. Pro blush, muita gente pergunta, caraca, eu tenho a pele muito escura, eu posso usar blush? Lógico que você pode usar blush, você usa o mais escuro. E pra você que tem a pele mais amarelada, usa um blush mais rosinha. Eu nesse vídeo estou usando um blush mais escuro pra mostrar pra vocês que é possível sim você aplicar um blush mais escuro e fazer uma maquiagem harmônica entre contorno e blush, tá? Então a gente coloca 3 dedos aí da maçã do rosto e a gente aplica o blush emendando no olho, no côncavo, para dar a base do nosso esfumado. Não importa se você vai fazer esfumado rosa, se você vai fazer esfumado marrom, azul, preto, vermelho, roxo, você precisa de uma base para esfumado. E eu achei incrível essa dica da Karen Bakini de passar o blush e fazer o blush como uma base de um esfumado. E o blush fica super harmônico porque você vai aplicar na área certa e acima do seu contorno, o que faz eles mesclarem na hora de aplicar a iluminação. Eu utilizo aí o pincel grandão para tirar o pó translúcido que ainda estava na minha cara. E utilizo lip tint nas maçãs do rosto, porque muita gente fala, mas você não aplica nada na maçã? Tem que aplicar algo na maçã, porque senão vai ficar com diferença perto do nariz. Então, ó, eu aplico 2 gotinhas, uma em cada bochecha, para dar o tom de queimadinho. Iluminador, gosto bastante de iluminador. Eu uso o iluminador cremoso no arco do cupido para deixar a boca mais empinadinha e abaixo da boca para deixar a boca mais carnuda. O iluminador mais claro, eu não lembro o nome deles, então vocês me desculpem. Eu utilizo aí, ó, acima do blush, tá? Nos 2 lados e abaixo das sobrancelhas eu também aplico ele indiretamente. O iluminador rosinha, eu utilizo ele no blush e nas maçãs do rosto, para deixar a maçã do rosto bem brilhantinha, bem iluminada, bem fofinha, tá? Bom, já o marrom eu utilizo ele no contorno, não passo muito para não ficar feio, ok? E aí eu aplico em todo o contorno mesmo. Já o clarinho eu utilizo no nariz, novamente, para finalizar o contorno. É isso, gente!
Bom, gente, próxima diquinha sobre batom no olho. Sim, dá pra fazer um esfumado perfeito com batom no olho. Eu vou fazer um esfumado nude hoje, então eu peguei um batom de tom nude da MAC, ok? E eu peguei um pincel para esfumar com cerdas compactas, porque ele vai me ajudar muito mais na hora de esfumar, ok? Vou dar uma esfumadinha a mais no blush pra já dar aquela base super bonita. E aí, eu vou pegar o batom, vou aplicar na parte externa e na parte interna do olho, 2 pontos apenas de colocação e vou esfumar. Só que aí no meio do vídeo eu lembrei que tem a diquinha número 3, que é colocar a fita adesiva para fazer um esfumado maravilhoso de gatinho, tá? Então, ó, eu cortei aí as fitas e coloquei elas, ó, bem na linha da água do olho, tá? Pra ficar bem bonitinho. E essas fitas não tiram a maquiagem, tá, gente? Elas até ajudam a tirar os pozinhos que caem da sombra. Esfumando, esfumando, esfumando. E eu falei, gente, quanto mais próximo da sobrancelha, mais bonito fica esse esfumado. Porque a gente vai fazer um cut crease super bonito, tá? Então, aplicando nos 2 olhos, esfumando tudo bonitinho. E, gente, vocês têm que me dar crédito, porque nesse vídeo eu não tava enxergando nada do que eu tava fazendo no olho. Porque eu sou cega, pra quem não sabe, praticamente, né? Bom, após esfumar a sombra, eu utilizo o corretivo da Natura e o pincel de corretivo para fazer a delimitação do nosso cut crease. Eu fiz um cut crease meia da meia lua, né? Eu fiz metade do olho de cut crease e eu apliquei o corretivo até o côncavo. É uma dica que eu dou pra vocês. Vocês aplicam até o iniciozinho do côncavo pra não manchar a sua maquiagem depois, tá bom? Bom, eu utilizei uma sombra opaca bem clarinha pra selar esse corretivo e pra gente fazer o nosso cut crease bem clarinho, tá? Eu utilizei uma paleta da Luisense, eu acho. Tá vendo, ó? E apliquei aí um tom bem clarinho de rosa, tá, gente? É um rosa bem clarinho, que chega até a ser meio amarelo. Eu fiz isso nos 2 olhos. E aí depois, gente, a gente vai para a próxima dica. Então, simbora! Bom, gente, então vamos lá. Terminei de fazer o nosso cut crease e vamos para a próxima dica. A gente vai fazer um delineado com esse pincel bem fininho e com sombra preta, tá bom? A gente vai aplicando e lembra assim, ó, tenta passar mais perto da fita possível para ele ficar rente à fita e não ficar muito grosso na parte que vai subindo, tá? Então aí, ó, depois que eu termino de aplicar toda essa sombra aí no olho, né, todo esse preto no olho, eu vou tirar as fitas, tá bom? E uma dica pra você, eu passei um pincel, logo depois vocês vão ver que eu passei um pincel pra tirar o excesso. Vocês podem passar essa fita mesmo de durex, vocês podem passar aonde tiver excesso, porque ela vai tirar muito melhor do que o pincel. O pincel acaba esfumando essa maquiagem, tá bom? Então, o próximo passo vai ser passar rímel, porque eu não coloquei cílios nessa maquiagem, porque muita gente não tem cílios, né, pra colar. Se vocês quiserem, um dia eu gravo um vídeo super legalzinho, colocando cílios pra vocês aprenderem, tá bom? Então, muita gente pergunta como que eu passo o rímel sem borrar a sombra. Eu vou aplicando olhando pra baixo, porque isso faz com que os cílios não encostem na pálpebra, no côncavo, ou na pálpebra móvel, se você tiver um cílios muito pequeno, etc. Tá bom? Tira o excesso do rímel, porque o excesso também faz os seus cílios grudarem, tá? E aplica em forma de zigue-zague, que vai ajudar bastante. Próximo passo vai ser preencher a sobrancelha. Vocês sabem que eu tenho micropigmentação, mas muita gente me pede pra ensinar, porque teve um vídeo que eu gravei no canal que eu ensinei e eu preenchia muito forte nessa época a sobrancelha. Hoje em dia eu já sei o tom que eu gosto, e aí eu vou usar o mesmo pincel que eu usei pra fazer o delineado de sombra. Porém, eu usei um disquinho de algodão, pra quem não viu, pra limpar, porque lavar um pincel só, gente, além de demorar a secar, ele fica bem cagadinho. E a diquinha super simples que eu dou pra vocês é usar sombra de esfumar mesmo, tá? Uma sombra marronzinha de esfumar. Se você tiver uma sobrancelha muito escura, pega e mistura com preto. E você vai aplicar do meio pra trás da sobrancelha todo, você vai aplicar a sombra. E na partezinha da frente, você só vai subir com o restinho de sombra que sobrar no pincel. Você vai subir pra dar aquela
sobrancelha super inspirada nas blogueiras, né, gente? Bom, terminando aí de fazer a sobrancelha, eu vou pegar esse rímel incolor e vou esfumar esta sombra. Lembrando que não precisa de ser rímel incolor, você pode pegar uma haste dessas de rímel. Quando o seu rímel acabar, você pode limpar ela e usar água pra esfumar isso, tá, gente? Vocês podem molhar ela, tirar o excesso e esfumar a sobrancelha. E aí ela fica muito mais clara e muito mais aparente, né, gente? Fica muito mais bonita de se ver a sobrancelha desta forma. Bom, a próxima dica vai ser batom, eu acredito, tá? Vai ser batom. Porque, gente, quando a gente faz um olho muito escuro, a gente não pode aplicar um batom muito claro. Porque um batom, se você faz uma sombra muito escura, não pode aplicar batom muito escuro. E se você faz uma sombra muito clara, você tem que aplicar um batom mais forte. Lógico que você pode aplicar um gloss, mas você tem que aplicar um batom forte pra dar contraste das cores do seu rosto, beleza? Aí, gente, a maquiagem tava um pouco forte. Eu tentei fazer ela o mais clara possível pra mim fazer essa diquinha pra vocês, mas ela ficou escura do mesmo jeito, me desculpem. Bom, o que eu fiz? Eu peguei o mesmo pincel que eu usei pra aplicar a sombra delineado e a sobrancelha eu usei pra esfumar a boca. O que eu vou fazer? Vou pegar a sombra e vou delimitar a minha boca com sombra. Sim, por que sombra, Camila? Porque a sombra, além de ser mais fácil de tirar, depois que você vai passar o gloss, que eu vou mostrar aí pra vocês que eu vou passar, depois que você passa o gloss, ela vai ficar na sua boca até você tirar o gloss e a sombra, tá bom? A sombra pigmenta muito mais e deixa uma delimitação perfeita. Eu mostrei aí que você pode usar tanto o glossinho de Rolon quanto a bisnaguinha de gloss. Eu gosto muito da bisnaguinha de gloss porque ela fica perfeita, né, gente? Então, eu aplico em todo o lábio. E aí, gente, me acompanhem pra vocês verem a maquiagem prontinha, tá? Mais uma coisinha, tira o excesso. O excesso faz com que a boca fique mais bonita. Beijo e até daqui a pouco! Bom, gente, ficou assim a nossa make de hoje com as diquinhas pra vocês. O vídeo ficou bem longo. Vou cortar algumas partes, vou acelerar outras e o vídeo vai ficar super, beleza? Então, ó, essa foi a maquiagem de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e é isso. Fui, até o próximo vídeo.